Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus, é um enorme, grande prazer da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus que eu venho até a vocês neste último dia do mês de julho de 2023, partilhar da parte do Espírito Santo uma mensagem terrível, uma mensagem de consciência, uma mensagem que eu diria que tem a ver quando nós não conhecemos as nossas posições diante da presença de Deus. Mas antes de eu partilhar para você, meu amigo, minha amiga, essa mensagem terrível, essa mensagem poderosa, que irá de impactar você, que irá de me impactar, que irá de nos levar a fazer um exame, uma reflexão sobre a posição de um homem e de uma mulher na presença de Deus. Eu gostaria de dizer, meu amigo, minha amiga, que Deus ele quer salvar as pessoas, Deus ele quer com que as pessoas se convertem, com que as pessoas se posicionem, com que as pessoas tomem a decisão de se voltar para Ele. A vontade de Deus, meu amigo, minha amiga, não é que o ser humano viva uma vida de desobediência, uma vida de rebeldia, uma vida contrária aos princípios de Deus e tendo como consequência assim a punição e o castigo do fogo eterno, fazendo referência ao inferno, ao lago de fogo. É bem verdade que as pessoas elas ouvem a palavra de Deus, mas infelizmente existem muitas pessoas que elas são incrédulas no que diz respeito à pregação do Evangelho. Muitos pensam que Deus é uma filosofia, outros pensam que Deus é uma utopia, mas muito mais do que isso. Deus ele é o Criador do universo, meu amigo, minha amiga. Ele é o Deus dos Espíritos. E Ele quer ter compromisso comigo e com você, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Como imagem e semelhança de Deus, nós fomos feitos para adorar ao Criador e ter uma vida de relacionamento com Ele diário. E eu gostaria de dizer também para você, meu amigo, minha amiga, para você não ficar completamente irritado com o que você irá de ouvir aqui. É uma mensagem completamente poderosa, consagrada. É uma mensagem que o Espírito do Senhor me deu esses dias atrás, quando eu estava a meditar e refletir sobre a vocação que o Senhor Jesus me deu como missionário. E também gostaria de dizer para você, meu amigo, minha amiga, se o Espírito falar com você, ainda hoje, toma a decisão de aceitar a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida e de viver uma vida para Deus. É bem verdade que o dia de amanhã você não sabe, o dia da tua morte você não sabe. Deus ele não fez você simplesmente para viver como um animal aqui nessa terra sem perspectiva do futuro. Muito mais do que isso, Deus ele quer ter compromisso com você, e Deus ele fez você, Deus ele fez a mim para que a gente venha glorificar o nome dele. Não hesite, meu amigo, minha amiga, em fazer comentário, em dar like, em partilhar essa mensagem, em se inscrever no canal que o Espírito do Senhor me deu. Já está a caminho de quase 1 ano e meio, o tempo passa rápido, mas a vontade de Deus é, meu amigo, minha amiga, aqui as pessoas elas ouçam a pregação do Evangelho e as pessoas elas tomem a decisão de se voltar para Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Glória a Deus. Eu vou fazer oração. Assim que eu fizer oração, vamos ouvir então essa mensagem poderosa que o Espírito ele tem para nós neste último dia do mês de julho de 2023, nesse último dia 31 de julho. Feche os olhos. Eu vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, só tenho que te agradecer, Santo Deus, porque o Senhor é o Deus que é o autor da vida, o Criador do universo, o Deus dos Espíritos,
O Senhor é o Deus que possui a imortalidade, o que habita na luz inacessível, aonde nenhum homem jamais viu, nem capaz de ver. O Senhor é o Deus que transforma a luz da aurora em escuridão. O Senhor é o Deus que pisa nas montanhas. O Senhor é o Deus que criou os céus e a terra, o universo e tudo quanto nele existe. O Senhor é o Deus grande e terrível que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus eternos e benditos e santos mandamentos. O Senhor é o Deus que do pó o Senhor tira o monturo, o necessitado, e o Senhor o faz assentar-se aos pés dos príncipes. O Senhor é o Deus que sonda os pensamentos e as intenções dos corações dos filhos dos homens. A tua palavra ela declara dizendo que os olhos do Senhor passam por sobre toda a terra, contemplando maus e bons e à procura daqueles cujo coração é completamente voltado para o Senhor. O Senhor declarou dizendo o seguinte, que minha é a terra e meus são os animais. É bem verdade que os céus são os céus do Senhor. Por isso, Santo Deus, toma a direção desta mensagem, toma a direção desta pregação. Espírito Santo, tudo o que eu preciso, tudo o que eu quero para estes minutos que o Senhor estará ministrando por meu intermédio, é que simplesmente eu quero ser um vaso, eu quero ser um instrumento usado nas mãos do Senhor. É bem verdade, Santo Deus, que o nome que tem que ser exaltado é o nome do Senhor Jesus. Por isso, Santo Deus, que neste dia, que neste momento, que a minha matéria ela seja reduzida a nada e que o teu nome ele venha a ser glorificado. O Senhor Jesus, o Senhor declarou dizendo o seguinte, que vós não tendes necessidade de falar, mas o Espírito que habita em vós, ele falará por intermédio de vós e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Espírito Santo, fale por meu intermédio, usa-me, Senhor. Toma a direção dessa mensagem, que seja o Senhor a falar por intermédio de mim, para que o nome do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, ele seja exaltado, ele seja glorificado. Toma a direção dessa pregação. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga assim com o missionário, glória a Deus e graças a Deus. Glória a Deus. Para este dia, a palavra que o Espírito do Senhor tem para nós se encontra em alguns textos da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada. Eu vou pedir para meu amigo, minha amiga, para você ter muita paciência, porque é muito texto, porque a mensagem de Deus é uma mensagem muito séria. Por isso o Espírito do Senhor tem muita coisa para falar conosco. Tenha paciência em ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus. A primeira palavra que nós vamos ouvir está na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 13, glória a Deus. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 5. Deus falando através do apóstolo Paulo, versículo 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não procede de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, versículo 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, versículo 3. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. Versículo 5. É necessário que lhe estejas sujeito, não somente por causa do temor, da punição, mas também por dever de consciência.
E a próxima palavra que nós vamos ouvir está no quarto livro do Pentateuco, glória a Deus. Livro de Números, glória a Deus. Números, capítulo de número 16. E vamos aqui abrir a palavra do Senhor. Livro de Números. Números, capítulo de número 16, glória a Deus. Versículo de número, vamos ler do versículo 1 até o versículo 9, depois vamos pular para o versículo de número 28 até o 34, diz o texto sagrado, preste atenção. Corá, filho de Isa, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aomo, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, eles disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Versículo 4. Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto. 5. E falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem ele escolher fará chegar a si. Versículo 6. Fazei isto, tomai vós incensários, Corá e todo o seu grupo, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Versículo 8 e 9. Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi, acaso é para vós outra coisa, de só menos que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor, e estar perante a congregação para ministrar-lhes. Versículo 28. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas essas obras que não procedem de mim mesmo. 29. Se morrerem estes homens como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra se abrir a sua boca, e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao inferno. Deixa abrir aqui, versículo 30. Então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo deles se abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá, e todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao inferno. A terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos trague a nós também. E a última palavra que nós vamos ouvir, glória a Deus, a última palavra que nós vamos ouvir, tenha paciência, meu amigo, é muita coisa que o Espírito do Senhor tem para falar conosco. Está no livro de Salmos. Deixa abrir aqui a palavra do Senhor. Salmos, capítulo número 105, versículo de número 15, diz o texto sagrado, Deus falando: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Glória a Deus.
e que o Espírito Santo fale por mim. Para este dia, o tema da mensagem que o Espírito do Senhor iluminou ao meu espírito e quer que eu partilhe com vocês é sobre a rebelião contra a autoridade espiritual. Precisamos entender, missionário, o que tem a ver a rebelião, o que tem a ver esses textos que o Espírito Santo te levou a ouvir contra a rebelião e contra a autoridade espiritual. Precisamente precisamos entender o que significa a palavra autoridade. A palavra autoridade, meu amigo, minha amiga, significa direito concedido ou poder dado a alguém que é para desempenhar uma função a qual as demais pessoas estarão sujeitas a obedecer a pessoa que tem ou que recebeu a autoridade. O apóstolo Paulo, na sua epístola aos Romanos, no capítulo de número 3, versículo 1, 12 até o versículo 5, ele, tomado pelo Espírito Santo para ensinar a igreja de Cristo sobre a autoridade, ele começa dizendo o seguinte no versículo: olha, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. Versículo 2, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e aqueles que assim procedem trarão sobre si mesmo condenação. Versículo 3, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, mas sim quando se faz o mal. Queres não temer a autoridade, faz o bem e receberás o louvor dela. Missionário, o que significa essa palavra magistrado? Eu fui pesquisar, meu amigo, minha amiga. Magistrado nada mais é, meu amigo, minha amiga, do que autoridade delegada. Ou seja, os magistrados nesses casos seriam as pessoas que recebem autoridade do Estado para desempenhar uma função para o bem da nação. Nesse caso, nós temos os políticos, nós temos os juízes, nós temos os embarcadores, os ministros, os policiais, que são autoridades que a palavra do Senhor define como magistrado, que foram constituídas, que foram estabelecidas para dar ordem, para organizar um país, uma nação. E você sabe que se você e eu, meu amigo, minha amiga, a gente tentar se opor ao magistrado, por exemplo, ao governo, ou por exemplo, a um policial, que no caso seria um magistrado, e a gente não se submeter às normas criadas pelas autoridades para colocar regra e norma no Estado, a gente estará sujeito à punição, a sanções. Você já viste, meu amigo, minha amiga, se você se você falar mal de uma autoridade, de um magistrado, no caso de um juiz, se você tentar atacar um juiz ou um poder supremo que foi estabelecido que é para colocar ordem num país, você estará sujeito, eu e você, a gente estará sujeito às sanções. Você sabe que na maioria das vezes que, por exemplo, para as pessoas que dirigem, que têm viatura ou que têm qualquer meio de transporte, se ele tentar atravessar o sinal vermelho, ele será sancionado pelo magistrado, nesse caso o trânsito, nesse caso o policial. Os magistrados, as autoridades delegadas, elas existem e foi Deus quem criou para estabelecer ordem, disciplina num estado, num país, numa comunidade, num grupo. Sendo assim, vamos no que interessa. Missionário, o que é autoridade espiritual? A autoridade espiritual, meu amigo, minha amiga, é o revestimento de poder da parte de Deus dada a um homem, a uma mulher, para desempenhar um papel específico dentro do propósito de Deus. Algo que eu queria deixar claro, meu amigo, minha amiga: a autoridade espiritual
é soberania de Deus. Não é o homem quem decide quem vai ser a autoridade espiritual. É o próprio Deus quem seleciona, quem escolhe homens e mulheres que para ser a autoridade de Deus é soberania de Deus. Missionário, me dá exemplo da autoridade espiritual. Vou dar exemplo de autoridade espiritual. Nós temos, por exemplo, os missionários, os pastores, os bispos, os profetas, os apóstolos, os presbíteros, ou seja, são autoridades espirituais que Deus ele estabeleceu, que é para dirigir o povo de Deus, que é para guiar o rebanho de Deus aqui na terra, que é a igreja de Cristo, é soberania de Deus. A autoridade espiritual, meu amigo, minha amiga, a pessoa não entra num seminário, a pessoa não entra numa escola bíblica, que é para ser. É Deus quem decide quem vai ser a autoridade espiritual. Meu amigo, minha amiga, missionário, profeta, pastor, Deus é quem decide quem vai ser. Porque as pessoas pensam que para ser um pregador, para ser um pastor, para ser um missionário, para ser um profeta, um apóstolo, a pessoa tem que estar dentro de uma igreja, que é para a pessoa ser. Quem te falou, meu amigo, minha amiga, que é para ser um missionário, que é para ser um profeta, que é para ser um pastor, que é para ser um mestre? A pessoa tem que estar submetida em um sistema eclesiástico, religioso, que é para a pessoa ser. É Deus quem decide quem vai ser. Deus é quem levanta os homens e as mulheres que Ele vai usar para o nome dele ser exaltado, ser glorificado. Vamos pegar a biografia dos homens que Deus usou, que foram autoridade espiritual, que representaram Deus e que não frequentaram Moisés. Já que estamos a falar sobre autoridade espiritual, vamos falar de Moisés, que é um exemplo de autoridade espiritual. Moisés, meu amigo, minha amiga, ele não foi Moisés quem decidiu que ele ia ser o libertador do povo de Deus. Não foi Moisés quem decidiu que ia ser profeta. Não foi Moisés. Mas Moisés ele se tornou uma autoridade espiritual quando ele teve um encontro com Deus no Monte Sinai. Quando Moisés ele teve aquele encontro com Deus no Monte Sinai, que ele subiu no monte em busca da ovelha desgarrada que a princípio o próprio Deus havia feito com que a ovelha, uma das ovelhas de Jetro, se perdesse no Monte Sinai, que é para que Moisés viesse perto de Deus, e Deus no meio de uma sarça que se ardia e não consumia. Deus ele falou com Moisés em espírito. Moisés primeiro ele teve um encontro com Deus, ele teve a convicção de pecado, ele teve um encontro com Deus, e em seguida vem a autoridade espiritual, porque Deus ele chamou e ele escolheu Moisés, dando a ele a incumbência de ser o libertador do povo de Israel do Egito, que é para levar o povo até Canaã. Nós vemos que no encontro que Moisés teve com Deus, ele levanta Moisés, dando ele a incumbência que é para ser o libertador, constituindo assim Moisés como uma autoridade espiritual. E você vê que no capítulo 3 de Êxodo, Moisés várias vezes ele havia implorado, ele havia suplicado a Deus que Deus não lhe enviasse para libertar o povo de Israel do Egito. Ele poderia enviar um outro menos Israel. Meu amigo, minha amiga, esse é o sentimento de uma verdadeira autoridade espiritual. As pessoas que Deus usa, que Deus ele levanta, na maioria das vezes são pessoas que não querem ser. Não querem ser autoridade espiritual, não querem ser profeta, não querem ser missionário, não querem ser apóstolo, não querem ser homens, não querem ser pregadores, mas o Espírito fala para ele vai ser. E só tem um porém, meu amigo, minha amiga, se o homem ele ouve a voz de Deus e ele aceita ser uma autoridade espiritual, Deus ele será glorificado. No caso de Moisés ele aceitou e Deus fez obras maravilhosas na vida de Moisés. Não só de Moisés, mas de muitos homens. Olha, se você pegar o currículo dos homens, dos grandes profetas que Deus ele usou, que deixaram legados, livros escritos na Bíblia Sagrada, não foram homens que frequentaram escola. Sabe por quê? Porque escola não levanta
autoridade espiritual. Teologia não levanta autoridade espiritual. Quem levanta é Deus, e Deus ele levanta nas entranhas. Mas o primeiro passo para Deus levantar uma autoridade espiritual verdadeira, genuína, tem que haver um encontro da pessoa que vai ser no futuro uma autoridade espiritual, que vai representar a Deus com o próprio Deus. No caso de Moisés ele teve um encontro com Deus no Monte Sinai. No meio da sarça, Deus ele falou com Moisés em espírito. Ele disse que você vai ser a minha autoridade, você vai me representar, que é para libertar o povo de Israel do Egito e levá-los até Canaã, a terra prometida. Como também tem outro caso, por exemplo, de Saul, que Deus ele havia falado com o profeta Samuel. Quando o povo de Israel ele havia pedido ao profeta Samuel que lhe levantasse, que Samuel colocasse um rei para que queria representar o povo, que queria ir na frente da batalha pelo povo. O profeta Samuel foi orar a Deus e Deus ele falou: faz o que o povo quer. E quando Samuel foi falar com o povo lá, olha, amanhã Deus ele irá lhe dar resposta a você. Deus ele falou para Samuel em uma visão dizendo: olha, vai na casa de Quis, porque eu escolhi um dos seus filhos, no caso o rei Saul, para ser a minha autoridade espiritual. Ou seja, é soberania de Deus. Deus é que levanta quem vai lhe representar, meu amigo, minha amiga. Mas para que a pessoa seja uma autoridade espiritual de Deus, tem que haver um encontro entre o homem e Deus. E Deus, meu amigo, minha amiga, Deus ele não escolhe errado. Deus ele não escolhe errado. Eu me lembro que há 20 anos, porque tem aquelas informações, você sabe, de curto prazo, né? Que a gente vai tendo durante a nossa trajetória de vida aqui na Terra. Informações, ideias, conhecimento que elas vêm na nossa mente, mas como é de curto prazo, durante o tempo aquelas informações desaparecem. Mas tem as informações que são de longo prazo, que marcam a nossa vida, que os anos podem passar, mas aquilo nunca desaparece. Eu me lembro que em 2004, a primeira vez que eu tive encontro com Deus, quando o Espírito Santo ele me iluminou, o meu espírito disse: olha, você vai ser um missionário, você vai me representar um dia no futuro como uma autoridade espiritual. Eu me lembro que nessa época eu tive um impacto, eu derramei muitas lágrimas na presença de Deus, e eu me lembro que eu havia dito para o Espírito que eu não queria ser. Mas os anos foram passando, meu amigo, minha amiga. Deus ele me impactou 5 vezes, até que eu tomei a decisão de se submeter e de aceitar ser uma autoridade espiritual, no caso, um missionário. Meu amigo, minha amiga, a autoridade espiritual é Deus quem decide quem vai lhe representar. É soberania de Deus, eu não tenho como explicar isso para você. E outra coisa, antes de nós entrar no contexto que nós acabamos de ouvir sobre a rebelião que aconteceu no caso com Moisés, meu amigo, minha amiga, a partir do momento que um homem e uma mulher se posiciona, aceita ser uma autoridade espiritual, ela está sujeita à restrição. O que é isso, missionário? Ela não pode viver uma vida como a maioria vive. Ela não pode fazer o que a maioria vive, porque ela recebeu uma incumbência da parte de Deus de ser um representante, de representar a Deus como uma autoridade espiritual. As pessoas podem levar uma vida de brincadeira, uma vida de diversão, uma vida de festa, uma vida de risada, uma vida social no âmbito de querer se misturar, de querer fazer tudo que a maioria faz. Mas quando a pessoa aceita a vocação de Deus para ser um missionário, para ser um profeta, para ser um pregador, ele está sujeito a uma restrição. Ele não pode mais fazer o que a maioria faz, porque ele foi escolhido, ele foi vocacionado por Deus para ser uma autoridade espiritual. E a vida da pessoa que é autoridade espiritual é uma vida completamente diferente. A pessoa que é autoridade espiritual, que representa a Deus, ela tem que aprender
a levar uma vida de solidão. O que é isso, missionário? Ela tem que aprender a viver uma vida longe da maioria. Ela tem que estar preparada psicologicamente, emocionalmente, para ver uma vida de solidão, uma vida completamente separada dos demais, que é para se dedicar, que é para se consagrar a Deus, porque Deus escolheu essa pessoa como autoridade espiritual. Ela tem que estar pronta para ver uma vida de santidade. É isso que a maioria das pessoas não consegue entender, inclusive as pessoas que têm um título de autoridade espiritual, elas não conseguem entender. É até vergonhoso quando se vê nas mídias sociais escândalo de pessoas que têm autoridade espiritual, no caso um pastor, pastor roubou, pastor fez isso, pastor adulterou, pastor fez... Quer dizer, as pessoas que têm a posição de autoridade espiritual, que estão a cair em escândalos vergonhosos, são pessoas que não entenderam que, sendo autoridade espiritual, eles não podem fazer o que a maioria faz. Mas vamos no que interessa, no que interessa no caso de Moisés. A palavra do Senhor, ela fala que no livro de Números, no capítulo 16, tem algo interessante. Diz que Deus ele havia usado Moisés que é para libertar o povo de Israel do Egito. Chegaram no deserto, e no deserto Deus ele havia dado uma promessa que o objetivo de Moisés era levar o povo até Canaã, até a terra prometida. Só que, meu amigo, o que era para se passar em 40 dias, se transformou em 40 anos. E aconteceu que o povo ele murmurava o tempo todo. E Deus, por causa da murmuração, Deus ele queria inúmeras vezes matar o povo, mas quando Moisés intercedia, Deus ele poupava o povo, e Deus não matava, e Deus ele atendia às necessidades que o povo tinha, de enviar maná, que é para o povo se alimentar, cordonices, fazer carnes virem do mar e alimentar o povo, e Deus fazia o maná cair na mesa do povo, o povo se alimentava. E até mesmo quando o povo tinha sede, em Números capítulo 17, que Moisés ele bateu, Êxodo capítulo 17, que Moisés ele bateu na rocha e a água saiu. Ou seja, o povo de Israel era um povo murmurador, e Deus ele inúmeras vezes atendia às exigências do povo. Mas só que nós chegamos no capítulo 16. Tem algo interessante, antes do capítulo 16, nós temos o capítulo número 12, que fala sobre a sedição de Miriam e Arão. O que aconteceu, missionário? Moisés ele tinha se casado com uma mulher etíope que ele havia gostado, e Miriam, sendo a irmã mais velha de Moisés, ela repreendeu Moisés por Moisés ter se casado com uma mulher etíope. Até aí, nada de mal. Como irmã, ela poderia dar a sua opinião no relacionamento do irmão. Até aí, não tinha nenhum problema. Mas quando Miriam, ela disse, porventura o Senhor tem falado somente por Moisés, não tem falado também por nós. Aí Miriam ela cometeu um erro grave. Por quê? Porque ele tocou no ministério, ele tocou na autoridade espiritual que Deus ela havia dado para Moisés. Por causa disso, Miriam ela ficou leprosa, e ela só não morreu, não foi fulminada, porque Arão, quando viu que Miriam ela havia ficado leprosa, ela rogou a Moisés para que Moisés falasse para Deus não matar ela. É para você ver, meu amigo, minha amiga, que autoridade espiritual é soberania de Deus. Tem pessoas que não conseguem entender isso. Você vê que há reportagens de pessoas que espancam pastor, que tocam nas pessoas que têm uma autoridade espiritual. Meu amigo, minha amiga, você está trazendo desgraça para a tua vida. Você quer desgraça, você quer destruição para a sua vida, participa de conspiração de pessoas que se levantam contra a autoridade espiritual. Há reportagens de pessoas que foram mortas, de pessoas que morreram doentes, com enfermidades tenebrosas, porque tentaram tocar em pessoas que têm uma autoridade espiritual. Você vê que Miriam, ela falou
contra Moisés, que Moisés ele havia se casado com a mulher etíope. Até aí não tinha nada de mal. Mas quando ela disse que Deus ele só tem falado por Moisés, não tem falado por intermédio de nós, aí Deus ele puniu Miriam porque ela tocou na autoridade espiritual. E no capítulo 16 nós temos um episódio ainda mais grave. Por quê? Porque em Números capítulo 16, Moisés já estava a ficar velho, as forças completamente físicas, já não está, a robustez já não era mais a mesma de alguns anos atrás. E o tempo que é para o povo de Israel entrar para Canaã, para a terra prometida, estava, aos olhos dos filhos de Israel, estava a se fazer muito longo. O que aconteceu? A palavra de Deus fala em Números capítulo 16 que Corá, filho de Isa, Corá, filho de Isa, neto de Coate, bisneto de Levi, juntamente com Pelete e Omo, e Datão e Abirão, eles se insurgiram contra Moisés. A palavra insurgir significa se levantar com um poder predestinado. Nesse caso aqui, a autoridade máxima que Deus ele havia estabelecido, que é para representar o povo como autoridade espiritual, o líder principal como autoridade espiritual que Deus ele havia estabelecido, era Moisés. Mas Corá, Datão e Abirão e Omo, eles se reuniram e eles se decidiram se levantar contra Moisés e contra meu amigo, minha amiga. Olha, aqui aconteceu um problema grave. Isso era a primeira vez que isso aconteceu, que um grupo, e não para por aí, diz que eles se levantaram contra Moisés e Arão. Juntamente com eles estavam 250 homens da comunidade de Israel, e homens que foram aprovados, que foram escolhidos pelo concílio, que é para representarem o povo em alguns setores que Moisés ele até havia aprovado. Esses homens, eles se levantaram contra Moisés. Se levantaram contra Moisés e Arão e decidiram fazer uma rebelião. Olha, meu amigo, minha amiga, a palavra do Senhor fala no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, que a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a rebelião ele é um princípio satânico, porque o primeiro que tentou se rebelar foi Lúcifer, que tentou usurpar o trono de Deus em pensamentos, e Deus, diretamente Deus ele o expulsou, lançando e prendendo, reservando para o inferno, para o abismo. E essa cena que acontece no capítulo 16 é algo parecido com o que aconteceu com algo parecido com o que aconteceu com Deus. Por quê? Porque Corá, Datão, Abirão e Omo, juntamente com 250 homens, membros que foram aprovados e membros do concílio, eles se rebelaram contra Moisés, chegaram perante Moisés e disseram: olha, basta, toda a congregação é santa, todo o povo é santo. Eles se rebelaram contra Moisés, não queriam mais Moisés como líder número 1 para levar o povo para a terra prometida. E Moisés, quando viu a rebelião que Coré, Datã e Abirão e Omo, e esses 250 homens que foram escolhidos pelo concílio, haviam se rebelado contra Moisés, a reação que Moisés teve, Moisés se prostrou com o rosto em terra, versículo 4, e ele caiu. Olha só, meu amigo, minha amiga, o procedimento, a atitude de uma pessoa que é autoridade espiritual. Moisés não lhes atacou falando: por que vocês estão a tentar se rebelar contra mim? Vocês não sabem que Deus me explicou. Não, Moisés ele se prostrou. Por quê? Porque Moisés ele viu que o que eles estavam a tentar fazer é algo diabólico, é algo satânico, porque eles estavam a tentar se levantar com alguém que foi Deus que decidiu que seja autoridade espiritual. Não foi Moisés que falou: eu quero ser autoridade espiritual, eu decido ser autoridade espiritual. Foi o próprio Deus quem levantou Moisés como libertador do povo. Só que esses homens eles se esqueceram
que Moisés era o representante número 1 e se decidiram se levantar contra Moisés. E esse é uma história triste, porque esse tipo de episódio acontece em vários ministérios no mundo inteiro. Pessoas que faziam parte de um ministério que de repente começaram a crescer espiritualmente, bateram no peito e se acharam que eles mesmos poderiam se dirigir a outros grupos, outros ministérios, e acabaram por criar escândalos e por seguir a própria direção. Só que no caso desses homens, o que é que Moisés fez, missionário? Moisés ele se prostrou em rosto em terra, e Moisés por um pouco ele estava a perder o controle da situação, porque o que estava a acontecer é que aqueles homens, Coré, Datã e Abirão, e os 250 homens que foram escolhidos pelo concílio, eles tinham menosprezado a autoridade de Moisés. Eles estavam a tentar baixar, reduzir a nada a autoridade espiritual que Moisés havia dado, que Deus havia dado para Moisés, no caso ser um libertador do povo de Israel. E o que aconteceu, missionário? No versículo 5, 6, 7, Moisés declara o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, olha, Coré, Datã e Abirão, vocês os 6 homens, vem aqui pela manhã bem cedo, no arraial, e prepara o incensário, o incenso, que é um objeto que se colocava um fumo sagrado e era oferecido a Deus como oferta aqui para Deus inspirar o cheiro suave. Vocês preparam o vosso incenso e pela manhã vocês aparecem aqui na minha presença e vamos oferecer diante de Deus e vamos ver quem é aquele que o Senhor irá de escolher como seu representante, como sua autoridade espiritual numerosa. Ou seja, em outras palavras, Moisés disse assim para Coré, Datã e Abirão, olha, não vamos entrar em confusão, não vamos brigar. Vocês preparam uma oferta, nós vamos preparar uma, eu e Arão, e vamos aparecer diante, e vamos ofertar diante de Deus o incensário, e vamos ver quem é o homem que Deus destinou para ser o representante número 1 do povo de Israel. Moisés ele falece, ele estava quase na velhice, porque já não tinha a mesma robustez física que ele tinha alguns anos atrás, quando ele havia libertado o povo. Mas só que havia acontecido uma rebelião. E Deus, meu amigo, minha amiga, Deus, ele odeia a rebelião. Deus, quando ele viu que Coré, Datã e Abirão e esses 200 homens se levantaram contra o homem que ele escolheu. Não foi Moisés que falou, eu quero ser o libertador. Foi o próprio Deus quem escolheu. Deus, ele quando viu quando viu o que aqueles homens haviam feito, o próprio Deus se candidatou em destruir Coré, Datã e Abirão, os 250 homens que foram escolhidos membros do concílio, que haviam se levantado contra o predestinado que Deus havia escolhido, no caso, Moisés. E quando, meu amigo, minha amiga, eles ofereceram, Deus ele reprovou a oferta que Coré, Datã e Abirão e aqueles 250 homens haviam dado ao Senhor Deus. E sabe o que Deus ele disse quando Deus havia reprovado? Deus ele havia dito para Moisés, olha, eu vou matar Coré, Datã, Abirão e esses 250 homens que foram escolhidos pelo concílio da comunidade de Israel, eu vou lhes matar. Eu vou destruir eles. Quando Deus ele havia falado com Moisés, é assim, meu amigo, minha amiga. A pessoa que é uma verdadeira autoridade espiritual, ela ouve a voz de Deus. Deus conversa com ela com maior tranquilidade. Olha, o escolhido de Deus, aí no meio de toda essa confusão, era Moisés. E era o único que Deus estava a conversar. Deus ele falou, eu vou matar Coré, Datã e Abirão e esses 250 homens que foram escolhidos pelo concílio de Israel. Eu vou matar eles. Preste atenção, meu amigo, minha amiga. Quando Deus ele havia dito isso para Moisés, Deus ele disse para Moisés, você quer falar alguma coisa? Você quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa do que isso que eu acabei de falar com você, que eu vou destruir a comunidade de Israel? Moisés ele disse, eu quero. Deus disse, tá bom então, quando você acabar de falar, eu vou entrar em ação. Meu amigo, minha amiga, a pessoa que é escolhida por Deus, a pessoa que é verdadeira autoridade espiritual,
O que sai da boca dela tem poder. Antes de chegar nesse episódio, o Espírito Santo me trouxe na memória o que aconteceu com o profeta Elias quando os soldados de um rei mencionado em 2 Reis, capítulo número 2, tentaram prender Elias e falaram assim: olha, homem de Deus, o rei nos enviou aqui que é para nos prender. O rei havia enviado 50 homens que é para prender o profeta Elias. Ele estava sentado em uma árvore de fogo. Elias disse: olha, eles falaram assim: olha, homem de Deus, o rei mandou nós vir te buscar e te prender. Desce da árvore. Elias disse: olha, se eu sou homem de Deus, que caia fogo dos céus e consuma você e os seus 50 soldados. Desceu o fogo dos céus e matou aqueles 50 soldados, os primeiros que o rei havia mandado, que é para prender Elias, como também os segundos. Meu amigo, minha amiga, a palavra que sai da boca de alguém que tem autoridade espiritual, que tem um revestimento de poder de Deus para representar Deus aqui na terra, tem poder. No caso do profeta Elias, Deus ele fez fogo cair dos céus e queimar aqueles 50 soldados, que na altura eram 100, o primeiro grupo, o segundo grupo, que vieram para tentar tocar no profeta Elias, mas pela palavra que saiu da boca do profeta Elias, Deus, ele queimou, ele fulminou aqueles homens que tentaram prender o profeta Elias, mesmo também quando Elias ele havia dito que, segundo a minha palavra, não chova nem chuva nem orvalho, se cairá durante esses anos, segundo a minha palavra. Ou seja, a palavra que sai da boca de uma verdadeira autoridade espiritual tem poder. E quando Deus ele disse para Moisés: você quer falar alguma coisa, meu amigo, minha amiga? Números, versículo 28, capítulo 16, Moisés declarou algo único. Ele disse assim: olha, nisto, para o povo de Israel que estavam a ver aquela cena, porque Deus ele havia dito para Moisés que ele havia de matar Coré, Datã e Abirão, juntamente com aquele grupo que haviam se levantado contra Moisés, que Deus ele havia escolhido como a sua autoridade espiritual. Ele declara Deus o seguinte: olha, nisto sabereis, Números capítulo 16, versículo 28, nisto sabereis que o Senhor me enviou para realizar essas coisas que não procederam de mim. Se esses homens, Coré, Datão e Abirão, 250 homens do concílio, que se levantaram contra Moisés, se esses homens morrerem de morte natural, eu não sou autoridade espiritual. Está a entender? Moisés já está a falar para eles, para o povo de Israel, que eles vão morrer. Deus só está a esperar Moisés a terminar de falar. Se esses homens morrerem de morte natural, eu não sou autoridade espiritual. O povo de Israel está ouvindo Moisés a falar que eles vão morrer. Israel, esses homens eles vão morrer, mas se eles morrerem de morte natural, missionário, o que é isso, morte natural? Morte natural é a pessoa morrer de doença, é a pessoa morrer de velhice, é a pessoa morrer com problema de saúde. Nós podemos definir isso como morte natural, né? A pessoa morreu de doença, a pessoa morreu com problema de saúde, a pessoa morreu disso. Morte natural, o que acontece nas pessoas, morte natural, morrer porque envelheceu, porque não está conseguindo mais, o corpo não resistiu, mas a pessoa morreu. Moisés está falando que esses homens que se levantaram contra ele não vão ter esse tipo de morte. Se esses homens morrerem de morte natural, eu não sou autoridade espiritual. Mas se o Senhor criar algo novo e a terra se abrir, e esses homens descerem vivos ao Sheol, no original diz Sheol, que é uma das traduções do inferno, descerem vivos ao inferno, juntamente com os seus bens, com as suas famílias, então ficará sabido que eu sou autoridade espiritual e que essas coisas não procederam de mim. Meu amigo, minha amiga, quando Moisés acabou de falar, Deus ele falou: acabaste de falar, tá bom. O que Moisés acabou de falar foi o que Deus fez. A terra se abriu e engoliu Coré, Datã
e Abirão, os 250 homens que os concílios de Israel havia escolhido, todos eles desceram vivos para o inferno. Cuidado, meu amigo, minha amiga. Não se levanta, não conspire, não participe de pessoas que são verdadeiras autoridades espirituais. Não fui eu, meu amigo, minha amiga, que me vão na cabeça que eu disse, a partir daí eu vou começar a fazer vídeo, vou ser missionário. Meu amigo, minha amiga, Deus ele me escolheu para lhe representar como autoridade espiritual. O Espírito Santo falou comigo 5 vezes. O meu espírito sabe que Deus me escolheu para lhe representar como missionário aqui na terra. Como Deus ele escolheu muitos homens, muitas mulheres, muitos pastores, muitos homens que estão nessa batalha, nessa incumbência de representar a Deus como autoridade espiritual. Se você não quer desgraça, se você não quer morrer cedo, se você não quer ser fulminado, não toque, não fale mal de pessoas que estão em autoridade espiritual, que estão a representar Deus aqui nessa terra. Não fale mal de pastor, não fale mal de missionário, não fale mal de pessoas que estão a representar. Mas missionário, ele adulterou, ele fez isso. Isso é autoridade espiritual, meu amigo, minha amiga. É problema de Deus. Olha, eu estou a falar com vocês com muito temor e tremor. Eu tenho plena consciência que eu vou prestar contas a Deus do ministério que Deus me deu. Porque, meu amigo, minha amiga, Deus ele me levantou para lhe representar como autoridade. No meu caso, como missionário. Eu tenho plena consciência que eu vou prestar contas a Deus do ministério que Deus me deu. Por isso, meu amigo, minha amiga, eu estou a fazer aquilo que o Espírito colocou no meu coração, que é de ser um missionário. Olha, a palavra do Senhor declara no livro de Salmos, no capítulo número 105, versículo 15, Deus falando que não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. A autoridade espiritual é ungido de Deus, é Deus que unge quem vai lhe representar. Isso também foi um caso de Davi, que Davi ele entendeu rápido. Davi ele sabia da história de Coré e Datã e Abirão, que tentaram se levantar contra Moisés e desceram vivos para o inferno. Você vê que Deus ele havia ungido Davi para ser o futuro rei de Israel. E Deus ele havia ungido Saul, que havia sido o rei que Deus ele havia rejeitado. Mas Saul ainda não estava morto. E Saul ele perseguiu implacavelmente o rei Davi, tentando matar o rei Davi. E Davi várias vezes ele teve ocasião de matar o rei Saul. Você vê que no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 24, fala que Davi ele cortou um pedaço do manto da orla do vestido de Saul, e ele sentiu o coração ali pesar, ele diz assim, que Deus me livre de tocar no ungido do Senhor. Ou seja, espera aí, missionário, mas o rei Saul, ele não era rejeitado por Deus? Porque Davi ele falou ungido do Senhor? Muito simples. O rei Saul, apesar dele ter as suas falhas, apesar dele ser rejeitado por Deus, ele tinha a unção de Deus na vida dele, porque foi Deus quem havia dito para o profeta Samuel, vai para a casa de Quis, e lá tem um homem que eu escolhi, que vai ser rei de Israel. Foi Deus que havia escolhido Saul, apesar que Saul já não estava a fazer, não estava a cumprir o seu ministério do jeito que Deus ele havia ordenado para o rei Saul. E Davi várias vezes os homens dele lhe incitaram que é para matar o rei Saul. Ele disse, eu estou fora. Quem quiser lhe matar, lhe mata, mas eu estou fora. Eu não toco nesse homem porque tem uma unção de Deus na vida dele. E louvado seja Deus que Davi ele entendeu o que é autoridade espiritual. E no tempo de Deus o rei Saul ele faleceu. E Deus ele exaltou o rei Davi. Ungido do Senhor, meu amigo, minha amiga. É problema de Deus. Deus é quem levanta homens e mulheres para lhe representar. Quem me levantou como missionário para falar a palavra de Deus para você foi o próprio Deus, como ele tem levantado muitos ministérios que é para lhe representar. Mas não cabe a você fazer justiça com as suas próprias mãos. Por exemplo, hoje nas redes sociais, nós vemos muitas pessoas difamando
pessoas que têm uma unção de Deus como autoridade espiritual, pessoas falar em mal de pastor, de bispo, pessoas entrar em escândalos que envolvem pastores, a participarem de conspiração de pastores, de homens que representam a Deus como autoridade espiritual, que falharam, que tropeçaram. Deixa a vida de autoridade espiritual de lado, porque a autoridade espiritual é problema de Deus. Você vê que a rebelião, porque foi uma rebelião coletiva que houve em Israel. Nunca visto na história uma rebelião coletiva que houve em Israel entre Corá, Datã, Abirão e Omo. Os 250 homens, eles se reuniram para se levantar contra o homem que Deus levantou, que era Moisés. E como consequência, eles desceram vivos ao inferno. Meu amigo, minha amiga, o ungido do Senhor é problema do Senhor. É problema do Senhor. E você vê que não foi Moisés que falou, eu vou ser. Deus é que disse, você vai ser, você vai me representar. Você vai me representar como missionário, você vai me representar como pai. Deus é quem decide, meu amigo, minha amiga. Quem vai lhe representar? Não cabe a você menosprezar, criticar, falar mal. É claro, você me vendo assim, eu sou inocente que você conhece, mas só que tem uma coisa, meu amigo, minha amiga. Há unção de Deus na minha vida, a unção de Deus está sobre a minha vida. Cuidado, não toque em mim, não fale. Há um poder que Deus me deu, que é a unção dele, para me lhe representar como missionário. A autoridade de Deus está sobre a minha vida. E eu sei que como autoridade espiritual, eu estou sujeito a uma restrição, a um estilo de vida. Eu não posso fazer o que a maioria faz. Porque Deus ele me escolheu como autoridade espiritual. E eu estou sujeito a levar uma vida de solidão como autoridade espiritual. Se eu quero ouvir a voz de Deus, se eu quero ser usado pelo Senhor. O ungido do Senhor é problema do Senhor. É problema do Senhor. Deixa a vida de pastor de lado. Para de criticar pessoas que têm uma autoridade espiritual na vida, como missionário, como pastor, como doutor, como profeta, como mestre, como apóstolo, como diabo. Deixa a vida. Pare de falar mal de quem tem autoridade espiritual. Deus é que levanta os homens e as mulheres que vão lhe representar. Não a igreja, nem o pastor. O que as igrejas às vezes fazem é tentar orar a Deus e levantar alguém que é para ser pastor. Mas, meu amigo, minha amiga, você sabia que igreja não consagra ninguém? Pastor não consagra ninguém. Sabia disso? Bispo não consagra ninguém. Quem consagra? Deus é que consagra o homem e a mulher para ser uma autoridade espiritual. O que os profetas, os apóstolos, os missionários, os diáconos, os mestres, eles vão fazer, eles só vão confirmar o que Deus já te deu. Que Deus já te deu, porque na agenda de Deus, na agenda de Deus, já estava que eu ia ser um missionário, como os outros ministérios que Deus deu, que eles poderiam ser. O que aconteceu é que eles participaram de uma fizeram parte de um sistema eclesiástico e Deus só confirmou o que ele já era. Quem consagra, homem não consagra ninguém. Quem consagra é Deus. Deus é que consagra. Quem te disse, meu amigo, minha amiga, que por você estar numa igreja ou que você se submeter a um pastor que você vai ser pastor? Absolutamente não. Porque Deus é que levanta. Eu falei da minha história aqui há 20 anos atrás, em 2004, quando Deus falou que eu ia ser missionário. Eu senti o impacto do Espírito. E mais do que isso, Deus não falou uma vez para mim. Deus falou para mim 5 vezes. Na 5ª vez eu tomei a decisão de se submeter. Sabe por quê? Porque a autoridade espiritual é soberania de Deus. É Deus que decide quem vai ser missionário, quem vai ser pastor. Não é a igreja que decide, não é o homem que decide que vai ser, Deus é que decide. Foi Deus que falou para Moisés, eu quero que você seja o meu libertador, a minha autoridade espiritual, que é para tirar o meu povo do Egito e levá-los para a terra prometida. Por isso, meu amigo, o Espírito Santo me iluminou essa mensagem sobre a autoridade espiritual, que é para partilhar esse entendimento para vocês. Porque as pessoas, às vezes, quando vejam um pregador, um pastor, um diácono, um mestre, pensam que aquela pessoa que decidiu ser, Deus é quem levanta, meu amigo, minha amiga, os homens e as mulheres para lhe representar. Mas você
que Deus está te dando a graça de ter esse entendimento. Não fale mal de pastor, deixa a vida de pastor de lado, deixa a vida de missionário de lado, deixa a vida de homens que estão a pregar a palavra de Deus de lado. Cuide da tua vida, porque eu estou aqui, eu vou prestar contas a Deus do ministério que Deus me deu. Mas o que me motiva aqui para ser missionário é que o Espírito quer que eu faça o que Deus quer. Que Deus me deu o talento, Deus me deu o ministério, não é para eu guardar dentro de mim, mas sim para eu partilhar com vocês. E se eu não quero ser sancionado, se eu não quero ser punido por Deus, então eu tenho que me submeter à restrição se eu quero ser uma verdadeira autoridade espiritual, ouvindo a voz de Deus, vivendo uma vida de solidão, não fazendo aquilo que a maioria faz, vivendo uma vida de santificação diária, porque santidade é o padrão de vida para quem quer ser autoridade espiritual. O mesmo está mencionado na Epístola aos Efésios, que fala que Cristo, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, para a edificação do corpo da igreja de Cristo Jesus. Quem dá é Deus. É Deus. No meu caso, Deus ele me deu a graça e a unção de missionário. Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Corá, Datã e Abirão, os 250, tentaram tocar em Moisés, que era a autoridade que Deus levantou, e desceram vivos para o inferno. Os soldados do rei mencionado em 2 Reis tentaram prender Elias e caiu fogo do céu e queimou todo Israel. Não toca quem é a autoridade espiritual. Não se rebela contra a autoridade espiritual. Nós temos que ter o mesmo sentimento que o rei Davi teve, de fugir, de não tocar, de não falar mal de quem é a autoridade espiritual. Davi sentiu remorso no coração por ter cortado a orla do manto de Saul. Sabe o que é isso? Davi ele reconhecia a autoridade espiritual que estava na vida de Saul. Ele sabia que mesmo que Saul estava endemoniado, mesmo que Saul lhe perseguia implacavelmente, ele sabia que Deus havia ungido Saul no passado para ser o primeiro rei de Israel. Por isso, meu amigo, minha amiga, deixa de falar mal de pastor, deixa de criticar pastor. As pessoas estão a morrer, estão a perder a vida cedo por tocar em quem é a autoridade espiritual. Se você não quer desgraça para a tua vida, se você não quer morrer antes do tempo, deixa a vida de missionário, deixa a vida de pregador, deixa a vida das pessoas que são autoridade espiritual de lado. Cuida da tua vida. Segue o teu caminho, cuida da tua vida, que nada de errado irá lhe te acontecer. Espero que essa palavra que o Espírito Santo me iluminou para partilhar com vocês sobre rebelião contra a autoridade espiritual possa nos dar consciência. A autoridade espiritual, ela é mais, ser uma autoridade espiritual, a autoridade espiritual é maior do que a autoridade delegada, os magistrados que eu acabei de falar, né? O presidente da República, os juízes, os embarcadores, os policiais, que são magistrados, são autoridades delegadas que existem, que é para dirigir, colocar a organização num país. Eu estou sujeito à autoridade delegada no meu serviço, eu estou sujeito a obedecer aos líderes, pessoas que estão acima de mim, que têm uma posição mais elevada, que estão lá que é para colocar ordem na empresa. Eu estou sujeito a obedecer eles no âmbito do setor profissional, mas eu sei, meu amigo, minha amiga, que ser autoridade espiritual é um nível maior, porque a autoridade espiritual está se falando de alguém que está a representar a Deus. O presidente da República é uma autoridade delegada, um magistrado. Ele está aqui para dirigir a nação, como os policiais que estão aqui para colocar ordem na cidade, e como as outras autoridades, o juiz que está no tribunal, ou seja, são autoridades delegadas. Mas a autoridade espiritual, missionário, profeta, apóstolo, mestre, bispo, pastor, eles estão acima, porque são autoridades espirituais que Deus estabeleceu, que é para
dirigir o rebanho, no caso seria o povo de Deus aqui na terra. Não toca em quem tem autoridade espiritual. Deixa a vida da autoridade espiritual de lado. Viva a tua vida. Se Deus não te chamou, fica no teu canto. Fica no teu canto. O que está me levar a falar para vocês, Deus me escolheu. Eu tenho plena convicção. O meu espírito sabe. Deus falou comigo há 20 anos atrás. E é assim, meu amigo, minha amiga. Quando Deus fala, é longo prazo. O homem nunca esquece. Você vê que os anos passaram. Quando o Espírito falou, eu tinha 18. Hoje eu já estou com uma idade mais adulta. Se passaram 20 anos, mas eu nunca esqueci. Sabe o que? Quando Deus fala, o homem sabe, o Espírito do homem sabe que Deus escolheu. Deus me escolheu para ser missionário. Como Deus escolheu muitos pastores para ser o que eles são e para lhe representarem. Não cabe a você falar e menosprezar. Deus me deu a incumbência de denunciar pecado, de falar a verdade para você, de abrir os seus olhos através da pregação que Ele tem me dado. Me deixa em paz e deixa em paz outras pessoas que Deus escolheu. Vou fazer a oração e espero que através da oração o Espírito Ele possa nos levar à reflexão. Amém? Feche os olhos. Santo Deus, obrigado por essa mensagem que o Senhor me iluminou. Uma mensagem terrível, Senhor Deus, tem a ver com a autoridade espiritual. O Senhor me deu a graça de ser missionário. Eu te louvo e te agradeço por isso. Como o Senhor tem dado a graça de muitos de te representarem aqui nessa terra. Me ajuda, Santo Deus, a ser rigoroso, a ser sério na vocação que o Senhor me deu. É bem verdade, Senhor Deus, que o Senhor me deu a graça de ser. Me ajuda a levar uma vida de restrição, uma vida de disciplina, uma vida de caráter, de integridade, de retidão, de pureza, de santidade. Santo Deus, tenha compaixão e misericórdia dessa pessoa que às vezes para o seu tempo, que é para criticar pastores, que é para criticar homens e mulheres que estão a te representar, que estão a fazer um trabalho sério. Tenha compaixão e misericórdia dessa, mas não permita que ela seja, não permita que essa pessoa seja fulminada, como aconteceu com Coré, Datã e Abirão, como tem acontecido com muitos que têm tentado se levantar com homens que o Senhor tem levantado de fato e de verdade. Ajuda essa pessoa, meu Deus, a não tocar em quem tem autoridade espiritual e que esse entendimento que o Senhor está dando para ela, que ela possa refletir, que ela possa cuidar da sua vida e deixar de lado a vida de quem é autoridade espiritual. Abençoa essa pessoa, cuida da vida dela, cuida da família dela. Toma a vida dessa pessoa nas tuas mãos, Senhor Jesus. E quanto a mim, que o Senhor me proteja, que o Senhor me guarda, que o Senhor me livra do mal e que o Senhor me ajuda a ver uma vida de pureza, de santidade todos os dias e a não brincar, porque o Senhor me deu a graça de colocar a mão no arado. Me ajuda a levar a sério essa vocação que o Senhor me deu de missionário e andar na tua presença e ser perfeito. Obrigado por essa mensagem que eu lhe peço e lhe agradeço o coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga para o missionário: glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Deus falou comigo, eu me posicionei, aceitei o chamado, estou aqui como missionário, como Deus tem falado com muitos. E eles têm se posicionado e têm representado a Deus. E quanto a você, meu amigo, minha amiga, procura conhecer a Deus. Amém? Procura conhecer a Deus através da palavra dele, ouvindo as mensagens de missão de muitos pastores. Vai para a igreja, ouça a pregação do Evangelho, viva uma vida de santidade. E se Deus quiser que um dia você seja uma autoridade, Ele vai te falar. Mas se Deus não te falou, fica no teu canto e não critica e não conspira quem é a autoridade espiritual. Amém? Deus te abençoe. Deus te abençoe a você e a sua família. Tenha uma boa semana. Um forte abraço. Até a próxima. Um forte abraço a todos. Tchau. Até a próxima. Tchau.